tudo que eu falo, não posso falar sozinha, mas que tudo que eu falo vocês vão escutar, né? Então, boa noite. Vou ficar bem comportada. Eu sempre fico muito feliz de vir aqui. Eu gosto muito desse lugar. E eu gosto muito de muitas pessoas que eu já encontrei aqui. E eu gosto muito do Augusto, eu gosto muito do Jean, e Daniele, da Daniela. E gosto muito de várias outras pessoas. E estou muito feliz de poder conversar com vocês sobre esse tema. E quero agradecer muito ao Daniel Lins, que é uma pessoa que eu admiro muito, por ter me convidado para começar essa conversa. Quero agradecer, mas ao mesmo tempo, não é uma conversa que você possa agradecer pura e simplesmente, porque há um certo grau de sofrimento nesse assunto, sabe? Então, eu venho estudando esse tema há um certo tempo. Acho que quem se dedica realmente às questões da vida não pode não se dedicar também às questões da morte. E eu comecei a estudar esse tema há algum tempo e eu vou apresentar para vocês, sobretudo, meus questionamentos, minhas dúvidas em relação a essa temática, que eu considero uma temática muito forte, a morte como acontecimento. Enfim, preciso analisar a questão da morte, então, em relação à questão da vida, perceber qual a dialética que integra as duas faces da mesma história. Eu acredito, talvez como vocês também acreditem, que o que nós fazemos com a nossa morte é o que nós fazemos com a nossa vida, que compreender um mapeamento, digamos assim, da morte nos nossos tempos seria um jeito também da gente poder compreender o que a gente vem fazendo com a nossa vida nos dias atuais. E eu, então, vou trabalhar esse tema da tanatopolítica nesse sentido de buscar justamente uma compreensão da integração da morte com a vida e o que nós estamos fazendo com a nossa morte. E eu pensei em discutir a questão, então, do início, daquilo que para mim pode ser um início. Tanatopolítica é justamente o regulamento oculto da morte dos outros. Eu penso que é muito necessário que a gente comece discutindo a questão da morte como morte dos outros, porque essa é a nossa primeira relação com a morte. A morte nós a conhecemos primeiro porque um outro morre e nós então nos relacionamos com essa morte de um outro. Os filósofos estoicos diziam até uma coisa que eu acho muito lógica, muito engraçadinha até de dizer, e que assim às vezes nos salva quando a morte se torna um perigo ou uma ameaça às vezes pessoal, ou quando ela nos traz algum sentimento de medo, né? Eles diziam assim que a gente não devia nunca temer a morte é quase um absurdo, porque quando a morte chega a gente já não está mais. Então, a gente não precisa nem se preocupar com ela, porque quando ela acontecer, nós não saberemos. Quando ela acontecer conosco. Portanto, a relação que nós primeiro estabelecemos com a morte é uma relação com a morte dos outros. Essa, sim, é a morte que a gente assiste. E fazemos, na nossa cultura, como em todas as culturas, fazemos muitas coisas, temos muitas práticas, muitas ações, muitas percepções em relação a essa morte dos outros. Pois bem, eu escolhi esse tema porque acho que a morte dos outros é chocante e muitas vezes revoltante e muitas vezes fruto de uma injustiça. E eu quero analisar com vocês, então, a partir do estarrecimento que essa morte do outro nos causa, analisar questões relativas à ordem da vida na forma como nós a vivemos hoje. Então, eu quero partir justamente disso que a gente pode chamar de paradoxo da relação entre a morte e a vida. Ao mesmo tempo em que nós estamos sempre vivos, nós estamos vivos aqui, não é? Nós estamos cada vez mais vivos e podemos até computar a história da nossa vida pensando aqui, agora que eu tenho 20, 30, 40, 50 anos, quanta coisa eu já vivi, quão vivido eu sou. Eu vivi muito e eu estou cada vez mais vivo. E posso até ter uma sensação muito pessoal, muito emocional, muito psicológica também, de que agora me sinto ainda mais vivo do que antes. Enfim, a morte ela é metáfora para muitas questões e ela é sinal também psicológico, não apenas sinal físico e nem apenas sinal temporal da nossa existência. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais nós vivemos, nessa medida em que a vida se encaminha para o seu próprio acontecimento, nós também nos tornamos cada vez mais próximos da morte. E dá para dizer que o nosso tempo de vida se torna cada vez mais escasso. Então, na mesma medida em que nos tornamos sempre mais vivos, nos tornamos também
cada vez mais próximos dessa coisa chamada morte. Outra coisa que acho interessante de pensar e que certamente será trabalhado durante esse módulo é que a morte, ela é altamente simbólica. A morte é sempre algo pleno de significado e algo, então, que nós aprendemos a tratar como, digamos, um sinal, há uma semântica, até dá para dizer assim, uma semiologia da morte. A morte tem significados e é a partir dessa significação que nós aprendemos a conviver com ela. E também, a partir dessa possibilidade de significar a morte, ou dos significados que nós herdamos sobre a morte, é também a partir disso que nós aprendemos a aniquilar a nossa própria relação com a morte, a ocultá-la, a fingir, como Daniel dizia, fingir que a morte não existe. Nós excluímos a morte das nossas próprias considerações. Mas o meu tema, de qualquer maneira, não vai tocar nisso, porque eu não estou interessada na compreensão semiótica e na compreensão simbólica e nessa compreensão que nós podemos dizer é a metafísica da morte. Eu acho que é possível que nos próximos encontros haja algum filósofo que venha discutir aquela velha questão do século passado, heideggeriana, de que é a morte que traz sentido à vida. E é claro que, como eu dizia, aquilo que nós fazemos com a morte vem trazer significado para aquilo que a gente vive. Mas, por outro lado, gente, a morte não é aquilo que nós, num sentido mais geral, podemos entender como o que nós gostaríamos a qualquer custo de evitar? A morte, dentro das religiões, ela não é sempre um lugar de passagem, mas muitas vezes também um lugar de terror que nós, se pudéssemos, evitaríamos. A morte não é aquilo que, num sentido evidente, está sempre contraposta à vida, por mais que nós façamos o esforço do pensamento, o esforço dialético de reunir a morte com a vida. Então, a morte é uma negação. E por mais que as negações, simbolicamente, possam ser boas, quantas vezes nós sonhamos com os mortos e com a morte, quantas vezes nós temos mortes simbólicas na nossa vida e nós conseguimos considerar que isso é uma coisa muito boa, que bom, aquele que eu era já se foi, eu já não sou mais, eu já sou outro. Então, essas mortes simbólicas, elas podem ser consideradas coisas muito boas, muito positivas. Mas a morte sobre a qual eu quero trabalhar com vocês é justamente essa morte no sentido do fato da morte, sobre a qual, então, se estabelece essa estrutura que a gente pode chamar de tanatopolítica. De onde sai esse termo tanatopolítica? Vocês leram um livro chamado História da Sexualidade, do Michel Foucault? Pois bem, esse livro é um livro bom de ler. Quem não tiver mais o que fazer nos próximos dias, esse livro é ótimo. Volume 1, leiam o volume 1, no qual ele apresenta uma concepção muito interessante do que é a tanatopolítica. Então, dá para dizer que ele é o primeiro pensador que desenvolve essa teoria da tanatopolítica. Mas Foucault desenvolve a teoria da tanatopolítica para mostrar que no nosso tempo não é a tanatopolítica que tanto importa, o que importa é a biopolítica. Vou traduzir isso que eu acabei de dizer para vocês. Tanatopolítica é o poder, o cálculo que o poder faz sobre a morte. Biopolítica é o cálculo que o poder faz sobre a vida. Foucault, nesse livro da História da Sexualidade, ele começa contando o seguinte, que havia, isso vocês devem saber, todo mundo sabe, havia no tempo de Roma, circunscrito a sociedade romana e funcionando dentro do direito romano, uma figura do pater familiae, que possuía um determinado tipo de poder, que era o patria potestas, que é o poder do pai. O poder de um homem, o poder do chefe de família. Um chefe de família que não era apenas pai, no sentido, então, jurídico, dos seus filhos, mas era também pai de sua mulher, pai de seus escravos e pai de todos aqueles que a ele, enfim, que dele dependiam, que a ele, num certo sentido, se subjugavam. Então, o submetido, né, aquele que vivia submano, sob a mão do pater familiae, era o sujeito que devia a sua vida e a sua possibilidade, então, de morrer sob a mão desse sujeito que era dono de todos os poderes. Bom, Foucault começa conversando justamente sobre isso para dizer que sempre o poder se exerceu. O que é o poder, né, meus caros? O poder é uma coisa séria da gente pensar. O poder,
enfim, tem mil significações interessantes, mas nesse sentido do Foucault, o poder é sempre uma espécie de dominação que um pode ter em relação ao outro. Então, aquele que detém o poder é aquele que pode, enquanto que aquele que não detém, não pode. Claro que hoje em dia nós já modificamos muito o conceito do poder e nós já pensamos que o poder é uma coisa boa, nós vivemos numa sociedade democrática, então nada mais natural do que a gente pensar que o poder também me pertence, por isso fazemos parte de uma democracia e lutamos por ela, porque pensamos que o poder pode ser bom e pode ser de todos. Pois bem, mas nem sempre foi assim e o poder sempre esteve nas mãos de alguém que, por questões de sangue, questões de família, questões culturais, questões sociais, questões de aristocracia, de forma de governo, enfim, o detinha. E esse poder sobre o outro era um poder, então, sobre a vida e sobre a morte do outro. Era um poder de administrar a vida e a morte do outro. E Foucault comenta que, com o passar do tempo, esse poder sobre a vida e a morte do outro foi se tornando um poder muito absurdo, as democracias começaram a surgir, a sociedade começou a se perturbar e a própria ordem jurídica, o direito propriamente dito, começou a questionar o funcionamento desse poder de vida e morte sobre o outro. E esse poder, questionado então na sua interioridade, ele teve que abrir um pouco espaço para, enfim, a vida do outro. Ele teve que, como que deixar de existir enquanto radicalidade de ação contra a vida do outro, e já que o poder era feito para o bem, que esse poder pudesse se realizar preservando, enfim, a existência do outro. Agora, o que acontece de muito interessante que ele diz é que, na sociedade contemporânea, não é mais, então, o poder de morte que entra em vigência, e melhor dizendo até do que na sociedade contemporânea, é a sociedade moderna que faz uma reviravolta na estrutura do poder, que obriga, então, não mais a uma gestão da morte do outro e uma determinação da morte do outro por parte de um sujeito que detém o poder, mas uma gestão e uma determinação do que pode ser feito com a vida do outro. Então, ele diz, é uma forma muito sutil a do poder, a do exercício do poder na nossa sociedade, desde os tempos modernos, porque, tempos modernos, eu quero dizer, esses últimos 400, 500 anos, enfim, que definiram para nós uma nova cultura. Mas, então, esse novo poder, ele é um poder que não se insere mais diante da morte pura e simples do outro, no sentido de que eu posso matar você se eu sou o pater familiae, mas no sentido de que eu posso determinar os modos de vida que você terá, você sujeito dentro dessa sociedade, eu determino como você vai viver e a partir disso nós, então, temos aquele que detém o poder, afinal de contas, tem domínio sobre o outro. E aí Foucault vai falar das estruturas de controle, da questão da disciplina, enfim, de quais os mecanismos de controle da vida do outro que permitem, enfim, que o poder se exercite. No caso, para não deixar mal colocado isso, pensem só, o pater familiae, ele podia decidir se o seu vassalo, se o seu subordinado, se o seu filho, se aquele que, enfim, estava vivendo sob o seu teto, se aquele indivíduo, numa determinada circunstância, morreria ou não morreria. Aquele poder do Gládio, por exemplo, do imperador, ele era o poder também do pater familiae. Aquele que, numa hora em que o sujeito me traiu, eu sou o pater familiae, você me traiu, eu posso usar o Gládio, a espada, ou desistir da espada e permitir a você que permaneça vivo. Ora, isso definia que o sujeito era absolutamente dono do outro. No caso do biopoder, que não é mais, então, o tanato poder, o uso da vida do outro com a possibilidade de eliminação dessa vida do outro, no caso do biopoder, eu não tenho mais o Gládio, eu não tenho mais a espada para ameaçar você, você que é o meu subordinado. O que eu posso usar, então? Eu acho que não é nada complicado da gente usar os exemplos mais simples da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia mais atual. Nós somos determinados, por exemplo, por uma indústria da medicina. Nós somos determinados, por exemplo, por uma indústria da alimentação. Nós somos determinados por uma indústria da cultura. Nós somos determinados por uma indústria da imagem. O modo como nós vivemos em relação ao que comemos, em relação ao que fazemos com a nossa saúde, em relação ao que fazemos com as roupas que nós usamos, inclusive isso, em relação
ao que fazemos com a nossa sexualidade. Tudo isso pode ser considerado como algo, como elementos que estão inseridos dentro de uma vasta estrutura daquilo que, então, o Foucault chamou de biopoder. E ele diz assim, vou até repetir coisa que eu disse antes, mas para a gente gravar muito bem. O biopoder nada mais é do que o cálculo que o poder faz sobre a vida. Então, Foucault usa até uma expressão, ele cita Aristóteles dizendo o seguinte, até o mundo contemporâneo, até a vida moderna, melhor dizendo, até os tempos modernos, o que acontecia? A política, ela era uma possibilidade da vida humana. Aristóteles dizia que o ser humano é um ser vivente e que tem a possibilidade de se tornar político. Vocês devem, não sei se alguém que estuda filosofia vai lembrar que na política de Aristóteles ele fala que o homem é um animal político, mas apenas porque ele, antes de ser um animal político, ele é um animal que possui logos. E aí ele fala das expressões, ele fala zoon logikon e zoon politikon. É o homem que é, primeiro, logos, capaz de fala. Ser capaz de fala significa ser capaz de articular a própria voz para expressar um pensamento. E o animal político, o zoon politikon, é esse que consegue, então, por meio da sua articulação, da sua voz, sair da esfera da vida anterior, da vida que ainda não estava na polis, e penetrar na polis. Então, ele se torna político na hora em que ele penetra na polis. Foucault não perdeu de vista uma questão muito essencial para a gente entender o funcionamento da política desde os seus primórdios, já gravados aí nesse texto do Aristóteles, que é o seguinte, existem duas formas de vida, uma que participa da política e outra não. As duas formas de vida, uma delas é aquilo que a gente chama de zoé, que Aristóteles chamava de zoé, que é a vida que pertence ao animal, à mulher e ao escravo, e que alguém riu. A mulher, o escravo e o animal, que ficam confinados dentro do domos, do oikos, da esfera da administração do lar, da oikonomia. E uma outra forma de vida, que é a vida do homem, do varão, aquele homem que é educado na ginástica, que é educado na música, e que pode um dia, inclusive, ser educado na filosofia, e ao ser educado na filosofia pode até comandar a sociedade na qual ele vive. E esse indivíduo, ele será livre, ele participa da polis porque ele tem um tipo de corpo, um tipo de vida, que está sempre encarnada nesse tipo de corpo que ele tem, que é um corpo que é capaz de lutar pela liberdade na guerra. Mas ele está lá, na vida pública, fazendo uso de sua voz, construindo a democracia, construindo a filosofia, envolto, enfim, com aquilo que importa na polis, que é o poder. Coisa que no mundo do oikos não existe. Então, Foucault deixa muito claro, nas aulas que ele deu nos anos 70, que hoje em dia já estão publicadas aqui no Brasil, as lições que ele deu sobre biopolítica, ele deixa muito claro que tem uma confusão muito séria que acontece na nossa cultura. A passagem da tanatopolítica para a biopolítica, ela é concomitante à passagem da política antiga para a política moderna. E o que acontece aí no meio disso tudo? Acontece que o poder, ele muda de figura, ele não é só o poder no sentido de um corpo que passa a fazer parte ou não de uma estrutura política, mas existe por baixo... O que aconteceu? Está incomodando. Não é... Eles não queriam que eu usasse isso, eles queriam que eu usasse aquele que... Sabe aquele que fica entrando na boca assim? Eu não queria usar e eles ficaram achando que eu era meio chata, mas eu estou fazendo sacanagem com eles. Eles são ótimos. Então, eles vieram com uma coisa que o pessoal usa aqui, mas que eu não consigo, sabem? É um negócio que fica assim, a Xuxa. Aí eu fiquei com medo, aí, enfim. Mas voltando. Então, o que está em jogo na mudança, então, da política antiga para a política moderna, é que a política antiga, ela era política propriamente dita, enquanto que a política moderna, em função dessa entrada, dessa corporeidade inespecífica, primitiva, anterior, de Zoé, desse corpo, que não é o corpo político, com a entrada desse corpo nessa nova vida, na verdade o que a gente encontra é já não mais
uma política no sentido estrito, e sim uma espécie de regulamentação sobre a economia da vida. Então, a política, que é esse território do poder, foi invadida pela vida. A vida nua, que estava presa antes, na Grécia Antiga, lá dentro do domus, era confinada, dá para dizer assim, dentro da casa. E que vida é essa que vem sair de dentro da casa e penetrar o território da política? É essa vida que é a do escravo, a da mulher e a dos animais. Uma vida que vem, num certo sentido, dá para dizer assim, reivindicar um lugar e vem atrapalhar, então, alguma coisa dentro do território do poder previamente estabelecido. Então, assim, a primeira questão que a gente pode colocar vocês estão acostumados, eu imagino, já que vocês vêm aqui para os cafés filosóficos, a lidarem com a diferença entre o público e o privado. Está muito na moda a discussão sobre o público e o privado. A discussão sobre o público e o privado é exatamente essa discussão. Essa discussão que envolve pensar, de um lado, a economia e de outro, a política. Porque a economia não é apenas a economia política que corre por baixo da nossa história, definindo a possibilidade, inclusive, de uma política para além da economia. Mas também uma economia que invadiu, uma economia como invasão desse território da vida privada dentro do nosso contexto de elaborações propriamente políticas. O que eu chamo aqui de política? Não estou chamando de política, é claro, aquela coisa chamada, que a gente deve chamar hoje em dia, para o meu gosto, assim, de relações públicas mal elaboradas, que é o que os nossos políticos profissionais fazem. Aquilo são relações públicas, como diz a garotada hoje em dia, vagadas, né? Vamos reservar a palavra política para algo muito mais importante, que é aquilo que a gente faz fora dessas relações públicas mal elaboradas. Então, aquilo que a gente faz hoje, aqui tentando construir relações que se envolvem com o esclarecimento, com a emancipação das nossas próprias ideias, enfim, essa tentativa de construir um pensamento que vai além daquilo que já foi determinado como sendo o certo e o verdadeiro. A gente tenta pensar além disso, e é por isso que a gente se reúne numa situação dessas, por exemplo. Mas, enfim. Então, questão que é muito essencial da gente colocar. Nesse caso, quando Foucault fala da biopolítica, ele está falando da vida como algo que é calculado pelo poder, com o objetivo de que o poder continue sendo dominação. Então, não é o poder no sentido que depois a Hannah Arendt vai falar nos anos 60, dizendo que o poder é bom, o poder é uma coisa para todos nós, o poder é a força conjunta. Ela fala isso. Para ela, o poder é uma coisa que deveria ser partilhada por todos. Claro, ela é uma defensora da democracia. Foucault também era um defensor da democracia, mas ele está ainda pensando nesse poder enquanto dominação e percebendo como esse poder se estrutura. Enfim, então, uma questão também muito essencial da gente colocar é que essa vida que pertence ou que é capturada dentro do território da biopolítica, essa vida ela é tratada dentro da nossa cultura tanto como um valor quanto como um desvalor. E desde sempre nós já estamos inseridos dentro desse paradoxo da vida como valor e da vida como um desvalor. O que a gente pode dizer disso? Como se traduz essa ideia? A vida como um valor. Quando discutimos, por exemplo, se o embrião no ventre de uma mulher, no útero de uma mulher, tem estatuto de sujeito de direito. Então, ali tratamos no nosso discurso, porque sempre tratamos tudo na esfera do discurso, né? Então, nesse caso, estamos tratando sempre a vida como um valor. Ao mesmo tempo, as crianças que já nasceram e que estão lançadas na rua, sem escola, sem alimentação e sem nada, são também vida. São vida talvez até com outras qualidades, acho que podemos dizer que sim, que são outras formas de vida, que são desqualificadas na nossa cultura. E o que Foucault vai dizer, então, é que é característico do poder tratar como valor e como desvalor conforme seja necessário para o cálculo. Essa é que é a questão. Então, e que cálculo é esse? Tem um outro autor que acho muito bom de ler também, que é o Theodor Adorno,
que num livro de 1947, chamado Dialética do Esclarecimento, ele falou muito sobre, ele e o seu parceiro de autoria, que é o Max Horkheimer, eles falaram muito da vida administrada. Então, a vida administrada nada mais é do que essa vida que nós vivemos hoje, essa vida em que nós simplesmente estamos entregues à economia. E não é apenas a economia no sentido das crises macroestruturais do planeta, mas, e ao sistema, ao grande sistema econômico, mas se nós pensarmos, esse grande sistema econômico, ele penetra no nosso cotidiano e nós somos, desde sempre, já vítimas de tudo aquilo que é dado dentro de uma macroestrutura como sendo pertencente, como sendo realizado dentro da nossa microestrutura. Então, o jeito como a gente paga um funcionário nosso é o mesmo jeito como, enfim, o trato que nós temos com o nosso pequeno funcionário, pode ser a nossa empregada dentro de casa, a empregada que lava a nossa louça, pode ser o mesmíssimo trato que o dono da grande empresa tem com, só que ele não tem um, ele tem milhares de funcionários que ele também pode ter um tratamento, assim, digamos, bastante aviltante. Então, na verdade, o que está em jogo é que a vida administrada é essa vida em que a vida é sempre calculada dentro do seu próprio funcionamento. Em outras palavras, é como se o tempo inteiro a gente estivesse submetido a uma regra muito maior que nos escapa da nossa compreensão, mas que se faz exercitar no nosso cotidiano. E se a gente pensar em termos de sistema, antes eu dei exemplos que eu acho que são muito interessantes. Nós comemos aquilo que a indústria define que deve ser comido, nós não temos mais uma relação com a comida no sentido daquilo que era parte da nossa cultura. Hoje em dia a gente come o que vem da indústria, aquilo que está no supermercado. Talvez a gente não coma mais aquilo que é característica, que é a comida do nosso tempo. Talvez a gente não tenha mais também uma relação com o corpo, no sentido que nós entendíamos que era o corpo dentro da nossa cultura, porque hoje em dia nós nos transformamos em figuras manipuláveis pela própria medicina. Então, nós podemos viver muito mais tempo e nós podemos também fazer muitas plásticas e colocar muitos silicones e podemos nos transformar de sujeitos que éramos com um determinado corpo dado dentro de uma estrutura familiar, cultural, enfim, de potências da nossa própria genética e que hoje em dia interessam até certo ponto, mas que são cada vez e cada dia mais manipuláveis por todo um desenvolvimento tecnológico. Então, esse avanço da tecnologia que interfere no nosso corpo, na nossa alimentação, no nosso modo de, enfim, viver de um modo geral, isso também é uma questão que está absolutamente em jogo quando se fala dessa história da biopolítica. Só para poder entrar, então, um pouco mais na questão da tanatopolítica, eu quero dar um dado que eu acho muito relevante e que é muito comentado pelo Foucault. Vocês viram que essa questão da biopolítica, ele desenvolve um livro sobre a história da sexualidade. Para Foucault, que era notório homossexual, e um homossexual muito famoso, assim, a gente ouve muita fofoca sobre a vida dele, ele fez uma coisa bárbara nesse livro. Ele desmistificou o mecanismo sob o qual talvez vocês aqui, hoje, ainda estejam submetidos. Qual o mecanismo? Aquele que define que o sexo, ao ser descoberto, é a grande história da minha vida. Vocês já ouviram falar no realizar-se como mulher? Realizar-se como homem? Eu vou me realizar como gay. Eu vou me realizar como lésbica. Vou me realizar como casto. Numa sociedade realmente democrática, eu já falei isso 20 vezes, vou continuar falando, a gente não precisaria dar notícia do nosso sexo para ninguém. Por que eu preciso dar notícia do meu sexo? Por que eu preciso provar para o outro que eu encontrei o meu sexo? Primeira questão que Lacan, ato faz, que Foucault, essa foi boa, foi de tanto ouvir o Daniel falando em Lacan hoje, culpa sua, Daniel. Foucault mostra que existe uma diferença entre o sexo e a sexualidade
o sexo seria aquilo que a gente não atinge. O sexo é uma ficção. A sexualidade é o conjunto imaginário sobre a grande ficção que é o sexo. A rigor, a gente não sabe o que é o sexo, o que deixa de ser. Mas, quando nós narramos a nossa própria história, podemos ser tontos o suficiente para incluir o nosso sexo como algo que é determinante da nossa singularidade. E aí vem a questão da biopolítica. Se eu me coloco, historicamente, neste lugar, como mulher, ou como homem, ou como homossexual, heterossexual, bissexual, se eu preciso me afirmar em algum lugar, eu já me tornei vítima. A única escapatória que há para um indivíduo, para que ele não seja submetido a um mecanismo qualquer biopolítico, é ele jamais afirmar a sua sexualidade. É ele fazer um negócio muito sabido, gente, que é passar de cantinho, assim, fingir que não viu. O único jeito de você não ser vítima daquilo que a cultura faz de manipulação em torno da sexualidade, dos discursos sobre a sexualidade, das regras, das obrigações que são criadas em torno de uma sexualidade ou em torno de um gênero, o único jeito de um indivíduo se salvar disso é ele não contando nada nunca para ninguém. É ele nunca se afirmar como sendo deste ou daquele sexo, pertencendo a esta ou aquela tribo. Foucault dizia que o único jeito de alguém ser livre em relação a isso, talvez a única subversão que realmente seja boa, seja aquela de você simplesmente viver para o seu prazer em relação ao sexo, mas sem precisar desenhá-lo e ofertá-lo ao olho predador do outro. E por que isso? Porque ele fala do sexo. Imaginem a religião, imaginem todas as ordens religiosas, imaginem o cristianismo sem o sexo, gente. O que seria do cristianismo sem o sexo? Não é muito engraçado você pensar isso? O que seria do cristianismo sem o sexo? Contra quem o cristianismo iria lutar? Como ele manipularia as pessoas? Se você vem se confessar para mim dizendo que passou uma noite sadomasoquista, eu digo para você, agora você vai ficar 3 semanas rezando em cima de caco de vidro. É a questão. Nesse sentido, Foucault, inclusive, fala da confissão. A confissão é o mecanismo por meio do qual eu capturo o outro dentro da minha lógica e imponho a ele aquilo que eu considero que ele deve fazer. Ou seja, se a gente não deve se confessar para o padre, muito menos se confessar para todo mundo, porque a vida está cheia de sacerdotes da moral. Agora, ninguém fala disso. Por quê? Porque numa sociedade democrática, a gente imagina que o grande gesto democrático é a gente sair escancarando discurso para todos os lados. Quando, na verdade, a única coisa que vai garantir a nossa liberdade individual é o nosso segredo. Então, voltemos a colocar essas coisas do nosso corpo e voltemos a, enfim, guardar o nosso sexo para nós mesmos, porque só assim nós não seremos vítimas dessas estruturas. Então, a favor do silêncio nesse caso, né? Eu acho que pode ser uma boa estratégia assim, para desmoronar os discursos biopolíticos. Uma coisa também que eu acho muito interessante da gente pensar a partir de Foucault, e daí eu vou passar para a questão da tanatopolítica, é que a ordem do discurso também ela é biopolítica. Ela também serve à estrutura da biopolítica. Ordem do discurso, o que é a ordem do discurso? A ordem do discurso é a ordem da fala pronta. Então, eu posso falar de um ponto de vista, do ponto de vista da filosofia, da psicanálise, do ponto de vista da medicina, do ponto de vista do direito, do ponto de vista da minha religião, do ponto de vista dos meus preconceitos, do ponto de vista... Eu posso até ocultar qual é o ponto de vista a partir do qual eu falo e que um bom leitor poderá entender que eu falo a partir de uma perspectiva, mas é um fato que sempre tudo aquilo que a gente fala vem de dentro de um discurso. A filosofia, ou filosofia, é a coisa que a gente pode chamar de tentativa de escapar do discurso e poder fazer uma fala que ultrapasse isso. A gente pode também chamar literatura disso.
Mas, na hora em que aparecem também os críticos, os coordenadores dos discursos, dizendo que a literatura é isso e não é aquilo, de novo a gente entrou dentro da ordem da biopolítica. Então, o único jeito que a gente tem de escapar da biopolítica é vivendo naquela história de ser um cachorro que está escapando e que tem sempre um tigre atrás querendo morder o seu rabo. Então, é correr, porque senão o bicho pega. E é o único jeito. Do contrário, se você ficar, você já está perdido. Bom, então, isso é a biopolítica. A biopolítica é o controle que a indústria, o governo, as instituições, quaisquer que sejam, têm sobre a nossa vida. Nossa alimentação, nosso corpo, inclusive as imagens do nosso corpo e por aí vai. O modo como nós educamos os nossos filhos, a obrigação para as mulheres de serem mães, de não praticarem o aborto, de ficarmos vestidos ou nus com essas ou aquelas roupas, o modo como nós controlamos dentro de uma estrutura social a existência dos nossos pobres e assim por diante. A medicina estética está envolvida com isso, enfim. Bom, eu quero dar um passo atrás, então, voltando para a tanatopolítica, porque considero que é aí que mora o perigo real da história. Foucault ficou tão empolgado com a história da biopolítica que ele abandonou a pesquisa. Quer dizer, ele também morreu, né? De AIDS, inclusive, porque passava, assim, numa época em que não havia muita lucidez sobre a questão, passava, assim, se dedicando aos seus prazeres. Mas, e subversivamente. Mas ele, então, não pôde continuar a pesquisa. E tem um autor que hoje em dia eu considero muito interessante, que é o Giorgio Agamben, que tentou continuar essa discussão e que aí sim foi mais incisivo em relação a essa questão da tanatopolítica. Ele deu esse passo atrás que na obra de Foucault já não era possível de se dar. E aí o que acontece dentro da obra desse sujeito chamado Giorgio Agamben? Há um livro chamado Homo Sacer, que é esse livro, O Poder Soberano e a Vida Nua, que é um livro também publicado no Brasil há alguns anos, muito estudado por quem gosta de direito, por quem gosta de entender a filosofia que está por trás do direito. E com esse livro, muito seguindo Foucault, muito também discutindo questões postas pela Hannah Arendt, esse autor, que é um italiano, ele faz um caminho muito interessante para a gente pensar a questão da tanatopolítica. Aí ele diz assim, o cálculo que o poder faz sobre a vida é um cálculo muito específico sobre um tipo de vida. Que tipo de vida é esse? Não é aquela vida, então, política, não é a vida do homem lúcido, varão, dono do poder, comandando a sociedade. A vida que está em jogo é sempre a vida que se isola dessa existência política, desse homem pronto a fazer o discurso dentro da Câmara dos Deputados, né, desse homem dono do poder. A vida que está em jogo nesse cálculo é a vida, aquela anterior, a vida de Zoé. A vida que não é bios, a vida que é Zoé. A vida que é a mera vida, a vida do animal, a vida da mulher. Mas, se a gente não quiser pensar nas mulheres e nos animais nesse momento exato, podemos simplesmente fazer uma abstração e pensar no nosso mero corpo. Os alemães, e aí invoco assim, me lembro, por exemplo, de Walter Benjamin, e também do Theodor Adorno, que eu citei agora há pouco. Eles têm duas palavras para falar do nosso corpo. Eles falam de dois tipos de corpos. Um que é o corpo, que seria o corpo físico, que eles chamam de Körper. E um outro, que é o corpo vivo, que é o corpo que eles chamam de Leib. Então, um que é corpo como simples objeto no espaço. E o outro, que é o corpo vivo, esse corpo que nós experimentamos na nossa existência física. Ora, quando nós nos perguntamos sobre quem somos, a gente sempre fica na confusão entre uma coisa e outra. A gente fica assim na confusão entre essa experiência que nós fazemos com a nossa própria carne, aquilo que a gente experimenta na nossa encarnação física inexorável, aquilo que dá para dizer assim é o próprio da nossa existência, que não pode ser permutado com outro, e essa corporeidade que ocupa lugar no espaço, que aí tem nome, que aí tem casa, que aí tem carro, que aí tem, enfim, relações sociais, que é essa outra corporeidade. Ora, quando Foucault, então, discute o cálculo sobre a vida, ele discute o cálculo sobre essa vida que é Leib, que é o corpo vivido, é o corpo vivente. Agora, sim, que corpo
vivente é esse? Como é possível isolar esse corpo? Para nós que somos cidadãos, isolar esse corpo é meio estranho. Porque nós já nos experimentamos como corpo concreto, corpo físico, corpo vivente, e corpo ao mesmo tempo que tem nome, que tem casa, que tem poder, que tem emprego, que tem projeto de vida, que tem historicidade, né? Nós já nos colocamos assim nessas duas experiências. Mas assim, o corpo nu, essa vida nua, Walter Benjamin, aliás, foi o sujeito que falou dessa Bloßleben, é a vida nua, a mera vida. Esse corpo nu, essa vida, mera vida, ela existe isolada, assim, dentro da nossa cultura. Querem ver onde? Por exemplo, assim, quando uma pessoa está em coma, dentro de um hospital, em coma. Pode-se fazer com ela o que se quiser. Se o enfermeiro for ético, ele mantém a pessoa viva. E se ele não for, dentro da nossa lógica atual, ele desliga aqueles aparelhos e, por conta própria, ele decide. O corpo do embrião dentro do meu ventre, por exemplo. Se eu quiser, eu tiro o embrião de dentro do meu ventre e ninguém tem nada a ver com isso. É a mera vida que está ali viva. O cachorro que vive na Praça da República, que não tem dono, que está lá perambulando, nem nome tem. Mera vida. O dono do cachorro, que é o mendigo, que também não tem casa, nem sabe se tem nome, já não está mais inscrito na nossa cultura, na nossa historicidade, está dentro da nossa cultura, mas ao mesmo tempo, num certo sentido, não está. Esse também é a mera vida. A prostituta da esquina é a mera vida. A moça que aparece nua na revista, também visualizada, ela é a mera vida. Então, a mera vida, aquilo que a gente pode chamar de mera vida, são as apresentações, as aparições dessa corporeidade, desse corpo que não entrou dentro da esfera política. Esse corpo que vive dentro da nossa cultura, mas estranhamente isolado. É o corpo daquelas pessoas que a gente pode chamar de excluídos. São aquelas pessoas que estão dentro, mas estão fora. E o Giorgio Agamben vai desenvolver uma teoria muito oportuna para pensar justamente essas figuras dos excluídos, que, ao mesmo tempo, pertencem a essa cultura, enquanto, num certo sentido, não estão dentro dela. E ele diz, dentro de uma vasta argumentação que eu não tenho como recuperar, mas apenas dando um resumo do que ela significa, ele diz, então, que essa mera vida, ela está dentro do cálculo do poder desde que a política existe. E que, ao longo da história, essa mera vida sempre foi manipulada, sempre foi controlada, mas nós sempre tivemos mecanismos para tapar o sol com a peneira. É como se a política antiga tivesse um cuidado com as aparências e um controle justamente do modo como ela se colocava para o outro, e a nossa política moderna e contemporânea já não tivesse mais problema de tirar o véu que tapa esse território das aparências. Então, por exemplo, sabe aquela sensação que vocês têm assim de anestesia estética? A gente passa do lado do mendigo e o mendigo não é ninguém. Se algum de nós aqui tiver um ataque epilético também, nós até vamos pensar, que horror. Mas nenhum de nós vai se comover e talvez a gente não tenha nem vontade de amparar a pessoa, ajudá-la, levar ao médico. Ao mesmo tempo, quando a gente passa por um acidente na estrada, a gente fica querendo olhar, né? Desde que nós não tenhamos que nos comprometer com aquilo. Então, desde que a gente não tenha que parar para ajudar e que aquilo vá trazer problemas para a nossa vida. Então, às vezes, claro que existem sentimentos humanitários, compaixão, etc., que fazem com que as pessoas também tenham outras atitudes. Mas, de modo geral, dá para dizer assim que nós temos uma sensação de anestesia total diante dessa mera vida e essa anestesia simplesmente explica aquilo que o poder faz exatamente com a vida dos outros. Com a vida dos outros que existe dentro de uma cultura como a nossa para simplesmente ser aniquilada. Então, quando a vida do outro não nos importa mais, isso significa
que nós já assinamos embaixo a lei não escrita de que essa vida pode ser eliminada. E existem muitas formas, então, de eliminação da vida. A pena de morte, ela falamos então da pátria potestas, né? A pena de morte ela já estava dada ali. O pater familiae, ele decidia se matava ou não matava. Dentro dos governos, dos sistemas de governo antigos, o rei possuía o direito, então, de matar, muitas vezes, o seu próprio súdito. E quando surge, por exemplo, o direito de habeas corpus, isso é um direito limitador. Isso é lá no século XII, se não me engano. E lá no século XII, então, aparece um direito limitador que faz com que o indivíduo seja protegido pela própria lei de ter o seu corpo protegido em relação a essa possibilidade de ser violentado, morto, espancado, torturado em relação a um sistema que ele mesmo já regulamenta desde sempre o modo como ele fará uso da vida e da morte dos outros. Então, aquilo que acontecia na estrutura da família romana também avança, se presentifica, se reorganiza dentro da estrutura do Estado antigo e também depois do Estado moderno. Mas então, nós deixamos, enfim, na nossa sociedade, nós deixamos que os indivíduos morram. E na nossa sociedade brasileira, que não existe, aqui não é permitido a pena de morte. Aliás, a pena de morte é permitida em pouquíssimos países. Ela é aceita, se trabalha com ela, digamos assim, em pouquíssimos países. O exemplo mais conhecido são os Estados Unidos. No Brasil, existe ainda no Código Penal a possibilidade da pena de morte dentro de um crime de guerra. Mas no Brasil não se usa pena de morte. Mesmo assim, mesmo não havendo uma pena de morte jurídica, inscrita no direito, dá para dizer que nós deixamos que muitas populações morram. E que até dá para dizer, e aí eu realmente falo isso para provocar vocês, para ver se vocês pensam o mesmo que eu, se a gente concorda com essa ideia, há uma pena de morte não escrita, uma pena de morte que nos favorece muito mais enquanto participantes de uma estrutura de poder, na qual nós não precisamos nunca assinar embaixo e, portanto, não precisamos nos responsabilizar sobre a morte dos outros. A gente sabe, por exemplo, que as pessoas que serão os bandidos, entre aspas, que serão presos dentro dos presídios brasileiros, correm o risco da morte. Ali há uma espécie de organização, de lógica interna do próprio presídio, em que os presidiários, eles mesmos, tomam providências em relação a determinados crimes e eles mesmos providenciam a pena de morte em relação a determinados detentos. Morre-se dentro das cadeias. Ao mesmo tempo, a polícia mata. Ao mesmo tempo, o tráfico mata. Se a gente pega o exemplo famoso do Rio de Janeiro, ou mesmo aqui em São Paulo, nas periferias, onde existe esse poder subterrâneo, esse segundo estado do narcotráfico funcionando, dá para a gente pensar. Onde existem essas estruturas, há também o funcionamento de um poder de vida e morte que é controlado à revelia do Estado. Uma espécie de poder de polícia que não é exercido apenas pela polícia, mas é exercido por todo aquele que tiver uma arma na mão. Então, o que se trata nesse caso? Do que a gente está falando? A gente está falando de um tipo de exercício do poder, de um tipo de exercício de poder que visa justamente a aniquilação do outro, mas que ao mesmo tempo não quer se comprometer com essa aniquilação. Então, num lugar, vamos chamar de estado, num estado americano, nos Estados Unidos, existe a pena de morte em determinados casos de crimes muito hediondos, que são julgados pela corte, e as pessoas que são criminosas são mortas dentro de determinadas circunstâncias e determinados protocolos. E com isso, uma democracia, por mais absurda que ela seja, por mais que ela esteja junta, mancomunada, vamos dizer assim, com o totalitarismo e com o autoritarismo, ao mesmo tempo, ela faz uma coisa que nós não temos coragem de fazer, que é assinar embaixo que aqui sim a gente mata. E aqui no nosso país, nós deixamos morrer. Então, é uma outra estrutura da pena de morte. Vejam, esse deixar morrer é um modo de matar muito suave. E nós deixamos morrer.
Eu, você, nós, vós, eles. Nós deixamos morrer. Deixamos morrer as crianças de fome, deixamos morrer os pobres. Os nossos políticos matam à medida que praticam verdadeiros genocídios, à medida que desviam o dinheiro das populações. E não dá nem para a gente dizer que aí está em jogo simplesmente uma biopolítica. Está em jogo, de fato, uma tanatopolítica. Na hora em que a gente fala em biopolítica, na hora em que, por exemplo, a gente pensa no que se faz com a aposentadoria dos nossos idosos no Brasil, o que se faz com o INSS, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, dentro dessa lógica biopolítica de como vai se coordenar o dinheirinho que essas pessoas recebem e a chance delas terem um hospital e coisas que tais em determinadas circunstâncias necessárias, por baixo disso corre também a possibilidade tanatopolítica de organizar a morte dessas pessoas. E vou dar um exemplo assim, muito sério para a gente pensar não apenas essa morte que é suave, digamos assim, para os nossos olhos, porque é essa morte que nós não queremos ver, mas um outro tipo de morte que escandaliza muito e que nós também não queremos ver, porque ela não está aqui dentro da nossa cultura, ou pelo menos dentro da nossa classe social, mas que causa um furor terrível no século XX e que torna precária toda a questão da política internacional hoje. De que morte estou falando? Estou falando da morte a qual nós percebemos realizada por meio de genocídio. No século XX se cunhou essa expressão genocídio para tratar justamente desse tipo de morte que é produzida dentro de um contexto social em que uma população ou um governo mata uma outra população. Dizem os estudiosos que o genocídio é típico do século XX, dizem os historiadores, mas nós nunca poderemos esquecer que a nossa própria história brasileira, latino-americana e americana, a história desse novo mundo, é a história que nasce de um grande genocídio. Então, os americanos são descendentes de uma parte da cultura europeia que, enfim, para poder se instaurar naquele território, dizimou a população, as populações que viviam naquele território. Nós, do mesmo jeito, nós somos expropriadores de um território e viemos viver dentro desse território que pertencia a outras pessoas. Como podemos ocupar esse território? É lógico que precisamos exterminar as pessoas que aqui viviam. E continuamos exterminando até hoje. Nós simplesmente jogamos para fora da nossa cultura e do nosso território, do território que nós assumimos como sendo nosso, o território que predatoriamente nós assumimos como nosso, e simplesmente lançamos para fora esses indivíduos, criando espaços nos quais esses indivíduos possam habitar, os que sobraram, os sobreviventes, e que a gente pode dizer, inclusive, que são espaços de exceção, que são parques indígenas, reservas, onde podem viver, por exemplo, os índios, e que, pensem, nesses lugares eles também morrem à míngua, e nós esperamos, na nossa cultura, essa é a lógica. Algumas pessoas de bom coração esperam que eles não morram, mas, de um modo geral, nós sabemos que eles morrerão todos. Em 500 anos morreram quase todos, e mais 100 certamente morrerão todos. O que faremos com isso? Não faremos nada. Nós também escravizamos a população, por exemplo, de um continente inteiro, o continente africano. Trouxemos os africanos para o Brasil. Estou falando isso pensando que nós somos descendentes de europeus, né, gente? Mas, assim, falando para a gente tornar problema essa questão no sentido, assim, do eterno retorno do mesmo, que agora temos que pensar obrigatoriamente. E nós escravizamos essas pessoas que vieram morar aqui e nós também criamos espaços de exclusão para esses sujeitos. Esses sujeitos foram excluídos na periferia das cidades, excluídos porque nós temos um processo de economia política sobre eles que define que eles receberão muito pouco dinheiro do bolo todo geral da nação e assim produzimos lentamente, facilmente, sem muito esforço, a exclusão desses indivíduos. Então, assim, quando George Agamben começa a pensar essas questões, ele vem com uma teoria muito interessante, que é essa teoria do Homo Sacer. Aqui eu vou ter que dar uma explicada sobre o que significa esse Homo Sacer para a gente poder entender aonde a gente vai chegar com isso. O Homo Sacer é uma figura, então, do direito romano que era condenado,
um criminoso ou uma pessoa que tinha feito alguma coisa que não devia, não importa o que ela tivesse feito, tinha xingado o pater familiae, e essa pessoa era condenada à exclusão dentro da civitas romana. Então, de novo. Bom, o homo sacer, ou homo sacer, é a figura do direito romano que, naquele período, configurava o representante de uma penalidade sofrida. Esse indivíduo ele era condenado, não à morte, mas ele era condenado à exclusão dentro da própria cidade. Era um sujeito que, tendo cometido algum crime, tendo feito alguma coisa desagradável dentro do contexto jurídico, ele era lançado para fora da sociedade e ia viver, por exemplo, nos arredores da cidade. Ele não podia ser morto dentro de um ritual, qualquer que fosse, ele não podia ser sacrificado, porque ele já era considerado sacro. A palavra sacro significa que algo que é sacralizado não pode mais conviver, não pode mais fazer parte do convívio dos outros. Nós vivemos assim no profano. O profano é o democrático, é todo mundo junto. O sagrado é aquilo que não é democrático, aquilo que pertence a uma outra esfera, aquilo que está em outro território, aquilo que pertence ao divino ou pertence ao além da vida humana. Bom, então esse sujeito ele era condenado a viver vagando, ele era lançado para fora. Ele era dado como morto, embora não estivesse morto. Ninguém podia matá-lo. Mas, ao mesmo tempo, não se podia matá-lo dentro de um ritual que fosse religioso, nem de um ritual que fosse jurídico. O que se podia fazer com ele, então? Qualquer pessoa que o encontrasse esse sujeito, um mendigo nos arredores da cidade, e o matasse, na hora que fosse perguntado, na hora que aparecia o corpo, mas quem matou? Ele podia dizer, eu matei, mas ele não tem problema porque ele era homo sacer. Então, o sujeito que matasse o homo sacer, ele era inimputável. Em que sentido? No sentido de que, sendo assassinado, ninguém seria culpado pelo assassinato do homo sacer. Bom, o George Agamben comenta então que esse homo sacer, ele carrega dentro dele uma espécie de vida, de mera vida, de vida nua, isolada dentro do seu próprio modo de existir. Então, ele é essa vida que não cabe mais dentro da cidade e que vive ao mesmo tempo nos arredores da cidade, continua sendo um ser humano, mas que ao mesmo tempo, como ser humano, já não é um ser humano integrado dentro da lógica da democracia, da vida, da ordem, daquilo que é a sociedade tal qual nós a conhecemos. Então, ele não pode mais conviver com os outros. E ele comenta assim que o poder político, o poder governamental, o poder organizado, esse poder, então, ele percebeu a existência desse corpo e continuou, ao longo da história, fazendo uso dessa figura. E ele diz que essa figura começa a reaparecer na estrutura política moderna nessas situações. É o mendigo, é a mulher, o refugiado. Essa figura, então, que, ao mesmo tempo que é humana e que deveria ser reconhecida como tal, não pertence à estrutura da sociedade. E aí ele fala uma coisa muito interessante que nós temos que levar em conta, que é o seguinte: não adianta, em relação a essas pessoas, nós fazermos simplesmente um pedido de que haja ética. O que é a ética? A ética é eu discutir com você aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu considero que é o melhor dentro de uma sociedade em relação às minhas próprias ações. Mas esse sujeito, ele, sendo humano, ele não é sujeito de direito. E ele, em relação a ele, nenhuma ética vai poder dar conta de nada. Nem, inclusive, essa coisa toda que se conversa hoje em dia, chamando de direitos humanos. Os direitos humanos, eles também não vão poder dar conta da existência dessa mera vida, dessa vida nua, desse sujeito que está dentro da nossa cultura vivendo como um excluído, enquanto ao mesmo tempo é um incluído dentro da estrutura. E que é uma figura que nos aterroriza, que nos assusta, mas que ao mesmo tempo está dentro da nossa ordem. O Agamben, ele vai um pouco mais longe com essa história toda e ele diz assim:
Na verdade, isso então está lá na base central, no fundamento mais primitivo de toda a estrutura de poder, e ele diz assim, isso não é uma coisa que aconteceu lá ou que acontece simplesmente com o outro. Claro que nós, cidadãos dentro de uma cultura, nós que podemos nos dizer até burgueses ainda, num sentido, assim, claro, adaptado aos tempos modernos, nós podemos dizer que nós não somos essa figura. Mas quando a gente começa a perceber que a estrutura do Estado, entre o privado e o público, entre a economia e a política, entre a ordem da casa e a ordem da rua, quando a gente começa a perceber que essas estruturas começam a se envolver, se aproximar e se transformar uma na outra, a gente pode pensar também que esse sujeito que perambula pelas ruas, sendo a rua o lugar onde ele pode ser morto, esse sujeito, inclusive, podemos ser nós. E George Agamben diz que, hoje em dia, dentro da estrutura política, o que acontece é que todos nós somos, de fato, isso. Somos homines sacri. Todos nós somos figuras passíveis de morte dentro de uma estrutura em que o privado e o público, a casa e a rua, já estão confusas entre si. Aquilo que é poder do Estado de proteger-nos, e aquilo que é poder de polícia de matar-nos, aquilo que é a pátria potestas e aquilo que é o dever de defender a nossa própria vida, isso tudo está confuso. Uma coisa que a gente pode levar em consideração, então, para pensar isso também, é que nessa confusão entre os poderes e entre essa ordem do poder que divide privado e público, economia e política, entra em vigência novamente aquilo que o Hobbes chamava de estado de natureza. Vocês lembram dessa figura? O que era o estado de natureza, gente? O estado de natureza era o desejo que os indivíduos têm de matar uns aos outros. Então, que desejo é esse? Como é possível falar ainda hoje de um desejo desses? O que significaria matar uns aos outros? O estado de natureza hobbesiano, ele não é simplesmente uma estrutura dada no tempo. Não é uma questão histórica. Daria para dizer que ele é uma espécie de transcendental que estrutura as nossas relações políticas. Assim, no estado de natureza, nós não teríamos proteção em relação à possibilidade de sermos mortos pelo outro. Então, no estado de natureza, não é apenas a morte do outro que eu assisto como espetáculo. No estado de natureza, é a minha morte que se torna possível. E onde que a minha morte se torna possível? Se torna possível desde um tiro que você pode levar na rua. Desculpem falar isso, mas é um fato. Você pode, não é? Enfim, você pode ser morto dentro da própria medicina. Você pode, no caso das mulheres, fica ainda mais fácil de citar como exemplo, porque talvez não na nossa classe social, mas nas classes sociais menos favorecidas econômica e culturalmente, as mulheres são frequentemente assassinadas. Então, uma mulher que se case com um homem, que seja um traficante, ou que seja alguém envolvido com o crime, ou que seja simplesmente um trabalhador que não fez uma ampla elaboração dos seus próprios sentimentos, é um homem que ainda acredite no machismo, por exemplo, e que acredite na honra, e que acredite, enfim, no seu lugar de macho viril, esse sujeito também pode sempre se considerar no direito de matar a sua mulher, como só ia acontecer e é muito comum na nossa cultura. Então, assim, a ameaça de morte, ela não deixa de existir. E se a gente pensa que a nossa vida está mais protegida, na verdade isso é uma ilusão que nos agrada, enfim, ou uma esperança assim, com a qual é bem importante conviver, justamente para que a vida não se torne uma coisa insuportável. Bom, eu comento essas coisas todas e eu não quero assim deixar vocês assustados, né? Eu não quero deixar vocês assustados, porque assim, não é bonito deixar as pessoas assustadas, e inclusive assim, o ideal dessa discussão toda é chamar a atenção para a questão da morte, para que a gente possa repensar as questões da vida. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, que no século XX, e agora no século XXI, pensem só, nesses últimos 100 anos, o ápice da ciência, o ápice da civilização, o ápice da arte, o ápice da filosofia, não é? A gente pensa assim, o ápice da literatura. Nós já temos
de cancha, digamos assim, 2000 e tantos anos de Ocidente. Nós já podemos nos olhar, nós já podemos nos pensar. Nós já podemos construir uma espécie de identidade da condição humana. Quantos filósofos, quantos pensadores, quantos artistas, quantos músicos, quantos atores, quantas pessoas que a gente considera assim ao longo da história figuras brilhantes, quantas defenderam o ideal da humanidade? E aí no século XX a gente encontra, vou citar alguns, o genocídio dos armênios pelos turcos, 1915. Vou citar 3, 4, só porque assim tem mais que isso, né? Dizem que no século XX a gente já acumula assim umas 150 guerras, 130 talvez. Guerras sanguinárias. E pensem só, aí demos um salto, o nazismo. O nazismo foi um momento impressionante em que o ser humano calculou com rigor matemático o modo como o outro, no caso os judeus, os ciganos que foram na carona, mas os judeus especialmente foram mortos. E os ciganos e todos aqueles que não podiam ser encaixados dentro de um determinado ideal paranoico de um clube político que era o clube dos nazistas. Então vejam, os armênios destruídos pelos turcos, depois os ciganos e judeus destruídos pelos nazistas, depois os cambojanos destruídos pelo Khmer Vermelho, lá nos anos 70, depois os Hutus matando os Tutsis, depois os sérvios matando os croatas, ali há 7, 8 anos. E o que a gente chama para esse tipo de morte? A gente chama de genocídio. E o que é o genocídio, gente? O genocídio é a morte do genos, da espécie. É a morte de uma população. É a morte do outro para que ele seja aniquilado. Todas essas matanças impressionantes, em que milhares de pessoas são mortas de formas inacreditáveis, assim, nos assustam quando a gente começa a pensar. A gente pode considerar também, então, que os nossos índios hoje em dia são dizimados e os nossos pobres também são dizimados, com formas mais amenas para não chocar os próprios assassinos, que somos nós. E a gente ri porque só rindo mesmo, né? Mas, assim, nós somos os atores e os autores, porque somos responsáveis pela sociedade na qual vivemos. Claro que podemos considerar que não somos também, e aí já encontramos uma outra figura ética para trabalhar. Mas, assim, essa destruição do homem pelo homem, em tempos em que os seres humanos consideram que chegaram no ápice do seu esclarecimento, no ápice da sua inteligência, no ápice da sua lucidez, no ápice, enfim, da economia, que nós chegamos assim no ápice do uso do poder para o nosso próprio bem, como é que será que nós conseguimos pensar que somos capazes de tantas atrocidades diante de tantas coisas fabulosas que somos capazes de fazer? Nos tornamos tão espirituais, nos tornamos tão cultos, nos tornamos tão livres, construímos a democracia, os estados totalitários, eles tendem a ruir. E mesmo assim, continuamos produzindo tanta desordem, desgraça, violência, morte, enfim. Nessa hora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprender a olhar para a nossa própria história, não apenas para nos autoculpabilizarmos e ficarmos deprimidos e irmos para o analista tentar nos curar, assim, pelo menos da nossa própria ferida existencial, que também é uma coisa muito grave, ninguém merecia ter um negócio desses, mas isso faz parte da existência. Nós precisaríamos olhar para a nossa própria história para recuperar a chance de voltar e fazer, não um outro começo, porque o começo já está dado, mas aquela história de poder renovar a teleologia, provocar um novo fim dentro dessa história. E, nesse sentido, prática do pensamento urgente hoje em dia é a gente aprender a ver qual é a relação, qual é a ligação interna que existe entre a democracia e o autoritarismo. Então,
a gente entende a democracia como uma espécie de partilha geral de tudo aquilo que é poder. Seja conhecimento, seja liberdade, seja, inclusive, economia. Todos nós que somos pessoas éticas e de bem esperamos que haja uma partilha de tudo isso. Que todo mundo possa tudo. Inclusive que haja uma partilha econômica. Mas, enquanto não existe essa partilha, o que tem sido a democracia na nossa história? Tem sido simplesmente a luta que é própria, inclusive, do poder, em nome de dar lugar para essa coisa que a gente chama de vida nua. Em nome de dar lugar para os injustiçados da Terra. Em nome de transformar o contexto onde nós vivemos numa coisa que seja boa de ser vivida por todas as pessoas. No fundo, o ideal da democracia, que é um ideal político, é claro que ele só pode se construir a partir de um ideal ético, que é esse em que o indivíduo se pergunta sobre o que ele deve fazer. Mas enquanto ele se pergunta sobre o que ele deve fazer, as populações são dizimadas. A morte acontece. Então, a tanatopolítica, ela está em plena vigência. Uma vigência que nos inclui, uma vigência que não é agradável de perceber e que não cessará enquanto nós não fizermos o esforço de desmontar essa estrutura que liga o autoritarismo à economia. Desculpem, gente, eu estou falando faz 1h15. Eu não vi. E olha, pois é que eu estou falando devagar hoje, né? Porque, em geral, eu falo mais e falo em menos tempo. Eu sou uma pessoa muito ligada à economia política, então eu faço economia do tempo. Enfim, mas então, isso que eu queria falar. Chega de falar, quem sabe vocês falam. Eu abri um monte de buracos aí, e um monte de furos e construí uma rede cheia de problemas. E assim, acho que era bacana a gente conversar sobre isso, né? Vai ser mais legal do que eu continuar falando mais coisas, né? Vocês acharam bacana esse tema da biopolítica? Muito bem. Depois dessa palestra tão esclarecedora da Márcia, né, sobre a morte dos outros, então passamos ao debate, as perguntas da plateia. Então pedimos, por favor, para levantarem a mão, serão atendidas pelas nossas assistentes. Daremos prioridade para quem nunca fez pergunta, né? Está aqui fazendo pergunta pela primeira vez. E pedimos para serem objetivos e breves, por favor. Obrigado. Calor, né? Oi, Márcia aqui. Tudo bom? Há 16 anos, exatamente 16 anos, a sociedade brasileira acordava chocada com o massacre do Carandiru. 111 presos, no mínimo, né? Podem ter sido mais, mas 111 famílias reclamaram corpos, então vamos ficar em 111 presos. Foram mortos no presídio do Carandiru, que já não existe mais, já foi implodido e tal. E na época isso causou uma grande comoção. 16 anos depois, ninguém foi punido, o coronel que comandou a operação foi assassinado e também a principal suspeita também não foi punida, enfim. Mas isso causou uma grande comoção, embora a maioria da população, eu acho que foram feitas pesquisas na época e tal, e era meio do senso comum, a maioria das pessoas achavam que, tudo bem, eles estavam ali, eles tinham que morrer mesmo. Alguns anos depois houve o massacre da Candelária. Alguns anos depois, filhos da elite de Brasília queimaram um índio e acharam que era um mendigo, né? Depois pediram desculpas, que eles acharam que era um mendigo. Como é que se constrói? Acho que, assim, a minha questão seria o seguinte. Eu acho que existe uma construção simbólica que é feita, e queria que você comentasse um pouco sobre isso, do outro, para que ele possa ser descartado dessa forma, né? Então, por exemplo, o africano, os escravos, quando vieram trazidos para cá, a igreja deixava bem claro que eles não tinham alma, eles eram praticamente animais. E as mulheres também não eram muito superiores a isso, né? E acho que hoje a gente, aí a gente constrói, vai se construindo simbolicamente algo que, por exemplo, se choca os atentados das Torres Gêmeas, que morreram 2.000 e poucas pessoas, e aí a mídia vende isso como
o grande atentado terrorista do século XX, mas ninguém fala das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, né? Que eu acho um atentado terrorista muito pior, até porque é desnecessário para vencer a guerra jogar 2 bombas atômicas, talvez uma numa ilha, já poderia se ver o caso ali e tal. É o então, cálculo, é o cálculo. Exatamente, é o cálculo. Então eu gostaria que você falasse um pouco disso, assim, como se constrói simbolicamente essa diferença do outro, esse descarte, para que determinadas coisas choquem a gente, então Nova York foi muito chocante, e outras, tudo bem e tal. Isso é muito sério que você está perguntando. Se eu tivesse ido por outro caminho hoje, eu teria simplesmente contado para vocês um livro. Eu contei muitas coisas de um livro chamado Homo Sacer, e eu podia ter contado um livro chamado A Conquista da América, A Questão do Outro, que é do Svetan Todorov. Livro bárbaro de ler também. E essa questão. Então, como que você constrói a imagem do outro. Não o outro que a gente tem dentro da gente mesmo, mas o outro que é externo mesmo. Esse outro lá fora de mim. E o Todorov, muito lúcido nesse livro, ele comenta o seguinte, ele diz assim, bom, o europeu descobriu o outro quando descobriu a América, as Américas. E ele, quando descobriu o outro, ele deixou registro da compreensão que ele teve do outro. São os textos, por exemplo, de Colombo. Vocês já leram? É bárbaro de ler. É muito bom a gente ler esse negócio, esses textos assim de testemunho, né? Quando Colombo viu as Américas, enfim, que ele pensou que eram as Índias, o que será que aconteceu com ele, né? O Todorov é muito lúcido nesse livro, e ele comenta assim que foi um grande choque, assim, um choque narcísico, inclusive, descobrir esse outro. A gente costuma ir naquela conversa dos filósofos, né, de que já virou assim, um lugar comum, até um clichê, né, dizer que teve o heliocentrismo, teve o darwinismo, e de repente tem o inconsciente freudiano, mas a gente tem que lembrar muito bem que os europeus descobriram os americanos. Eles já estavam acostumados com o pessoal das Índias, mas, enfim, Colombo queria descobrir uma outra rota, e era um homem muito corajoso, muito religioso, confiava em Deus, foi lá e descobriu os índios. Colombo, segundo o relato, a interpretação que o Todorov faz dos textos de Colombo, nunca conseguiu aceitar que aquela população que ele encontrou não fossem os índios. Ele nunca conseguiu olhar para o outro. Ele, o tempo inteiro, fingiu que entendia o que eles diziam, porque aquilo que os outros falavam não era uma língua sequer. Aquele outro era simplesmente não reconhecido como tal. Ele pensava que esse outro lá nem era um ser humano. Isso é uma das coisas mais essenciais para a gente pensar nessa questão toda. Como que populações, ideologias, governos, poderes, que se consideram o mesmo, constroem essa figura do outro. Então é claro que toda a nossa relação com o outro passa sempre por uma produção simbólica, por um filtro simbólico, dá para dizer assim. E é muito divertido assim ver o Colombo, porque Colombo era um homem que passou o tempo inteiro interpretando essa grande novidade que ele descobriu à luz de todos os seus preconceitos. E é, em geral, assim que nós chegamos nas outras pessoas até hoje. Colombo achava que os índios eram idiotas. Idiota era ele. Ele era muito idiota. Quem disse isso não sou eu, tá? O Todorov disse antes e disse bem legal. Não, porque depois eu adoro chamar as pessoas de idiotas, depois parece que sou só eu, né? Não, mas assim, esse merece, né? Então o sujeito fez uma idiotice tremenda e, assim, tipo, descobriu as Américas foi uma compensação porque ele não descobriu uma nova rota para as Índias. Então, esse tipo de questão que eu acho interessante pensar, né? Então, na verdade, quem é o outro? O outro é aquele que sempre é um estranho a mim, que eu evito reconhecer como diferença. Por isso que hoje em dia também, acho que todo século XX, na filosofia pelo menos, claro, tem várias vertentes, mas tem toda uma linhagem de pensadores dedicados a produzir um pensamento, e a gente sabe que produzindo pensamento a gente vai parar lá na ideologia. Você começa a falar, o povo começa a acreditar, você começa a escrever, o povo começa a acreditar, então vamos produzir pensamentos, porque as pessoas começam a pensar quando você produz pensamentos. Então,
esses filósofos, eles produziram, sim, um campo de discussão sobre essa diferença, de aceitação da diferença. Quando eu falo dos genocídios, gente, eu falo pensando também nisso. Pensando que aquele que é morto é esse outro que nunca pode ser reconhecido. E é um outro como estranheza, como alteridade, como aquele que não merece viver. Os nazistas calculavam assim a vida dos judeus. Não merece viver, é que nem piolho, é que nem rato. Então, os meninos que queimaram o indígena, enfim, se desculpam, porque talvez fosse um mendigo. Quer dizer, o mendigo não merecia viver e o índio a gente ainda pode continuar se questionando. As mulheres na nossa cultura também não merecem viver. Não estou falando isso só porque eu seja feminista, tá? Cada vez mais, dependendo da circunstância, pior ainda. Mas, assim, as mulheres também não merecem viver. E é muito grave o que se faz com as mulheres hoje, não apenas aquelas mulheres que são violentadas, mas também essas mulheres que são o tempo inteiro introduzidas dentro de uma ordem simbólica dos machos. Então, se a gente vai discutir, por exemplo, só nesse sentido, assim, a questão do que se faz com o corpo das mulheres, e o que se faz com a obrigação de maternidade, e o que se faz não permitindo a legalização do aborto, a gente encontra uma fortaleza, né, de argumentos em relação à manutenção de uma ordem simbólica em que uns são donos dos corpos dos outros. E as mulheres nunca são donas dos seus próprios corpos. Enfim, então, quem é esse outro, né? Quem é esse outro que fica do lado de lá, sempre sendo comandado pela minha visão de mundo que eu construo do lado de cá. E a coisa mais triste, mais burra que... Uma coisa mais burra, né, gente? A coisa mais estúpida que há, realmente, é essa coisa de você não poder nunca olhar para o outro pensando que ele é sublime e maior e que é um abismo diante dos seus... Enfim, da sua pequena visão de mundo, né? Daquelas pequenas coisas que você acha que aprendeu, né? Então, a ideia do Sócrates de que sei que nada sei, eu acho que a gente tem que aplicar diariamente diante das pessoas com as quais a gente se encontra. Daí começa uma ética, que depois se transforma numa política. Não sei se isso que se ajuda, assim, mais ou menos, né? Mas eu acho que é isso, sabe? A gente simboliza o outro como uma figura do horror, né? E por isso a gente não quer chegar perto dele. Também porque talvez nós guardemos a mensagem arcaica de que o outro é o inimigo que pode nos matar no estado de natureza. As pessoas não conseguem ouvir. Mas aqui também não dá para ouvir. Dá para ouvir? Ah, é? Ah, então tá. Mas é muito mais fácil a gente falar aqui do que ficar usando microfone, né? Ah. Oi, Márcia. Doido para lhe ver, mas... agora estou lhe vendo. Márcia. Mas nem é bom Oi, virar oi, programa isso, pense bem. Não é bom virar televisão um negócio Márcia, primeiro eu quero... Márcia, Oi, Daniel. eu quero primeiro te parabenizar. Maravilha, como a maneira como você fechou. Realmente, Descartes serve, às vezes, para a gente que faz filosofia, né? Essa desconstrução total e fechou de uma maneira tão maravilhosa, quer dizer que, de repente, nós somos todos realmente responsáveis. Cada um tem sua parcela. Achei isso maravilhoso. Mas minha pergunta, daí é meu elogio, agora a minha pergunta, você não acha que nessa questão da morte do outro, da negação do outro, da questão da diferença, não é preciso ir mais longe e pensar, talvez, que a ideia de humanismo não dá conta mais desse problema? Quer dizer, nesse humanismo eu colocaria, como você, inclusive, fez alusão, aos direitos humanos, né? Sim. Se os direitos humanos hoje vivem a crise que vivem, é uma discussão europeia e americana cada vez mais rigorosa, e a dificuldade dos militantes dos direitos humanos de se abrirem às discussões, que se colocam mais ou menos na situação daqueles do desenvolvimento sustentável, essa espécie de cavalo de Troia, que é o desenvolvimento sustentável. Quer dizer, eles também não querem discutir. E eu me pergunto, em tudo que você falou, dessa importância de tudo que você mostrou para a gente, se não há... Será que a gente pode dar conta disso no Ocidente, continuando a manter essa relação de humanismo, relação de outro, desligado totalmente, natureza, cultura,
o outro, por exemplo, como sendo o homem rei dos animais, o homem superior, o homem desligado do caosmo. Quer dizer, o outro, nesse sentido de que outro, natureza, e se o humanismo realmente dá mais conta. Será que a gente não iria pensar outra coisa? Talvez aquilo que Nietzsche chamava do inumano do homem. Porque é sério, né? Tudo que você jogou aí pra gente. Eu estou trêmulo. E é totalmente verdadeiro. Obrigado. Obrigada, Daniel. Olha só, se a gente pensa do ponto de vista do discurso, fica acho bem fácil de entender. Quem dominar, quem for o dono do discurso sobre o que significa ser um ser humano, ganha nesse território da política, não é? No território da biopolítica. Foi aí que investiram os nazistas, dizendo que os arianos eram humanos e que os outros eram ratos. E quando também os espanhóis chegaram, os espanhóis e os portugueses, mais os espanhóis, quando chegaram aqui, eles também tentaram discutir se os índios, os seus chamados índios, se esses povos que aqui viviam eram humanos ou não eram humanos. A igreja sempre discutiu se as mulheres tinham alma ou não. Ela era humana, mas era menos humana. Então, as instâncias do poder sempre souberam que precisavam construir uma teoria sobre essa figura, onde a gente encaixa o humano. Claro, se eu digo quem é o humano e excluo os outros não humanos, assim eu já defino quem fica com poder, quem fica com a melhor parte da cidade, quem fica, enfim, com as vantagens e quem vai ser também o que vai ter que ficar com as desvantagens, né? Então, eu acho realmente que o humanismo acabou. O humanismo é acobertador da tragédia. E acho que a política hoje, se a gente concordar com a Agamben, que ela é muito mais o cálculo sobre essa mera vida, é isso que está em jogo e que atrapalha a todo momento essa crença nos tais direitos humanos. Porque os direitos humanos, gente, eles simplesmente, quem luta pelos direitos humanos hoje são pessoas que podem fazer um uso ético ou antiético disso, não interessa. Você faz o discurso dos direitos humanos. Mas, nas práticas reais, no direito positivo, exercitado, e nesse direito também não escrito, o que está em jogo é sempre a manipulação que você pode ter em relação à vida concreta. E assim, talvez, para concordar também com o Agamben nesse caso, sabe? Porque eu não encontrei opinião melhor e sou obrigada a concordar com ele. Eu não gosto muito de concordar com as pessoas, mas lá vai. Não é a minha tarefa. Não é a minha tarefa. Não é a nossa tarefa, né, Daniel? A nossa tarefa não é concordar. Exatamente. Então, a gente faz filosofia porque nós somos o espírito que constantemente nega. A gente serve para crítica. A gente serve para abrir os olhos. É outra história. Mas então, concordando com ele nesse caso em especial, eu acho que é muito mais necessário pensar hoje em dia a fratura que é interna à política, pensar o antipolítico ou o impolítico dentro da política, pensar o não direito dentro do direito, pensar, afinal de contas, como nós estamos acobertando essas estruturas de dominação por baixo da nossa linda democracia. E, ao mesmo tempo, não esmorecer e não pensar que só porque o autoritarismo e o totalitarismo estão inseridos no território da democracia, não pensar que por isso nós devemos desistir de tudo. Ao contrário, a luta pela democracia não acabou, ela precisa continuar acontecendo, né? Mas não será com essas soluções de esperança, de autoajuda, de salvação banal, enfim, essas soluções teológicas e, com todo respeito, não será com a defesa de que simplesmente os seres humanos são como são, porque me parece muito mais instigante e não existe muito argumento para fundamentar isso, que nós somos, infelizmente não existe, que nós somos invenção. Nessa hora a gente encontra uma aporia, a aporia do conservador com o progressista, daquele que acha que a gente se inventa com aquele que acha que a gente só tem uma natureza. Né? Então, esse ser humano a gente inventa, mas a gente pode inventar a nosso favor e os donos do poder sempre inventaram também ao seu favor. Walter Benjamin, quando, nas suas teses sobre o conceito de história, tem infelizmente não trouxe o livro, mas tem uma das teses em que ele fala em que a única saída que existe
para os excluídos é inverterem a lógica da exclusão. Aquilo que foi o poder do outro contra mim, é esse mesmo poder que eu tenho que usar para sair de dentro dessa lógica. Então, eu preciso fazer o esforço de, à medida que eu fui inventado por outro, se eu fui inventado como gênero, se eu fui inventado como classe social, eu preciso fazer o esforço de inventar segundo a minha vontade, de inventar contra aquilo que inventaram a meu respeito. E aí eu acho que pode surgir uma outra ideia do humano que não seja mais essa bobagem, né, historicamente construída de que nós somos diferentes dos animais. Um humano fabulosófico, né? Um humano que inclua a sua relação com essa corporeidade abandonada, né? Enfim, não sei, acho. Aqui, Oi. pertinho. Agradeço as suas palavras, para mim, mais escurecedoras do que esclarecedoras. Acho que eu cheguei com mais certezas, vou sair com mais dúvidas. Que é uma coisa boa, né? Eu queria perguntar a respeito da biopolítica. Em algum momento eu tive a impressão que você falou um pouco da gente transcender ou sair da biopolítica, como se o exercício da biopolítica fosse sempre perverso ou negativo. Então, se escapar da biopolítica, alguém não estará exercendo essa biopolítica? Será que não é uma ilusão romântica a gente achar que pode transcender ou escapar dessa lógica, né, que é avassaladora, a qual estamos sujeitos, e, no entanto, acaba sendo uma postura quixotesca, né, de que eu posso lutar contra o moinho de vento? Obrigado. Bacana a sua pergunta, daquelas perguntas que joga a pessoa na parede, assim, com o gládio. Não, bem boa. Ó, ai, gente, vou dizer um negócio terrível. Eu sou Don Quixote. Vocês não se sentem Don Quixote? Se Don Quixote foi tão legal, Don Quixote leu aquele monte de livro, saiu viajando em torno do seu sonho, andava com um cara super legal chamado Sancho Panza, que salvava dos delírios excessivos, se divertiu pra caramba, conseguiu fundar o romance moderno. Eu não sou nada contra o Don Quixote. Eu sou contra os moinhos. Então, eu acho que não tem saída. Eu acho que pensar o Don Quixote como nossa metáfora moderna de sujeitos que querem uma outra vida, que não vão, assim, ficar satisfeitos e contentes só porque existem os moinhos. Nossa, vamos brigar com os moinhos, né? E vamos brigar, enfim, vamos chamar nosso amigo, né? Também não vamos ficar sozinhos no delírio, né? Então, a gente, assim, faz um... Ali é interessante, é muito interessante pensar esses dois, porque é o sonho andando com a razão, né? É ele. Mas o Don Quixote, ele é a figura que faz o sonho andar com a razão. O livro é isso, é o sonho andando com a razão. É o Don Quixote andando com o Sancho Panza, que é a engrenagem do sonho, que é sempre lutador, que é sempre viajante, que é sempre inventivo, com o Sancho Panza, que é sempre pé no chão, que é sempre resguardador, salvaguardador da situação. Então, eu não acho nem um pouco ruim a gente lutar contra os moinhos, que a gente acha que, enfim, existam na nossa vida. Cada um tem um moinho, né? Talvez os moinhos sejam mais interessantes do que os de hoje, mais interessantes do que os de ontem, mas eu não acho, assim, tão ruim. Então, não sei, gente, eu acho que eu decepciono vocês, né? Vocês esperavam uma resposta mais racional, assim, né? Eu acho que eu não consigo, sabe? Assim, ela se mata de rir. Que engraçado. Essa semana, no Saia Justa, você falou, estavam comentando sobre a morte do Paul Newman, você falou que tinha ficado sabendo da morte através das outras participantes do programa. Então, por isso, a questão da morte, eu gostaria que você respondesse na contramão, né, da morte causadora da comoção coletiva, como foi a morte do Ayrton Senna, dos Mamonas Assassinas, que foram mortes e causaram uma comoção em toda a sociedade. Então, até que ponto a sociedade pode se comover com algumas mortes e não com outras? E até que ponto a mídia contribui para isso?
Pois é, essa pergunta até você engaja com outras perguntas que eu não respondi, que já vieram com a mesma questão, né? O que a gente faz com a morte espetacular? Ou com a morte dos famosos? Ou com a morte daquele que está no centro, né? Então, enfim, hoje em dia, gente, se você não vê televisão, talvez você nem saiba da morte, né? Assim, não é verdade? Tem uma espetacularização da morte, que é a espetacularização da tragédia, sempre. Então, quem gostou de estudar tragédia os poetas trágicos da Grécia Antiga, sabe que era disso que vivia a tragédia. A tragédia vivia da morte. Tinha que morrer todo mundo. Quem estudou Hamlet sabe que precisava. Quem estudava os Shakespeare, as tragédias, enfim, quaisquer que sejam, elas sempre precisam dessa figura da morte. A morte tem que acontecer, ela tem que ser um acontecimento ali. A gente podia também ter discutido só a partir dessa história da morte dentro das tragédias, porque só isso já nos sinalizaria a nossa questão contemporânea, né? Mas, enfim, então, é claro que os meios de comunicação, eles fazem um uso disso, porque isso é espetáculo. A morte é sempre algo muito assustador de se ver, algo que chama atenção. E a gente fica especulando, todo mundo já deve ter se perguntado, de onde é que sai esse gosto que as pessoas têm de ver a dor dos outros, de ver a tragédia dos outros, de ver a morte dos outros. E será que seria uma espécie de atualização de um instinto primitivo que cada um tem e que se realiza visualmente quando se observa uma coisa desse tipo? É uma pergunta muito abstrata, porque nós não sabemos muito bem como funciona esse território dos nossos instintos. Aliás, a gente chama de instinto justamente aquilo que a gente não entende direito como que funciona, né? Então, eu não sei pensar muito nesse sentido dos instintos. Eu prefiro pegar os fatos e prefiro pegar os sinais e os sintomas desses fatos, né? Agora, então, fato é a sociedade inteira se lançando na frente desses espetáculos. A sociedade inteira se jogando na frente, por exemplo, da televisão, na morte daquela criança chamada Isabella Nardoni, morte provocada, enfim, o assassino ao seu próprio pai. Sinceramente, gente, até hoje eu duvido. Eu não consigo pensar isso. Como eu também não consigo pensar uma outra morte que foi menos espetacular, muito menos espetacular, foi a morte daqueles 2 meninos que foram esquartejados pela madrasta e pelo pai e que foram entregues, enfim, naquela situação de pobreza e miséria, pelo conselho tutelar aos pais assassinos, né? Então, eu não consigo pensar que as pessoas fizeram isso. Meu estômago não aceita. Meu estômago, que eu digo, é a minha sensibilidade. Eu fico excessivamente chocada. Mas também, se alguém não conta, eu não fico sabendo, porque não vou assistir televisão. Aliás, vocês sabem aquele negócio? Vou falar isso na televisão. Um negócio bem terrível. Isso valia a pena cair na televisão, gente. Não sei quem foi que disse aquela frase, que televisão foi feita não para você assistir, mas para você aparecer nela. Desliguem. Então, TV é para você assistir, não é para você aparecer, não para você assistir, sei lá. Enfim, mas a ideia é boa, né, de você pensar. Mas então, a morte, ela vem via esse espetáculo. Tem que se pensar hoje em dia, é claro, uma sociedade do espetáculo que usa o que ela puder para forçar o indivíduo, biopoliticamente, a aceitar os seus conteúdos. Ou aceitar, não são os seus conteúdos os que interessam de fato. Os conteúdos são apenas a isca para que o cachorro fique na frente do, como se chama isso? Como chama aquilo que é a churrasqueira, televisão de cachorro. Enfim, então você põe ali na frente para que as pessoas fiquem ligadas. É claro que isso é uma produção de biopolítica, porque assim você terá o seu corpo controlado. Ninguém fica pensando, vou fazer isso com as pessoas. Não é que tenha lá por trás um cérebro perverso que diga, vamos agora inventar um mecanismo que vai fazer com que as pessoas fiquem ali paradinhas e que elas não façam mais nada. Não é assim que funciona. O que a gente tem que pensar é no resultado. É um fato. As pessoas não saem da frente do mecanismo. Elas são capturadas pelo mecanismo. E aí nós podemos fazer uso do mecanismo com o objetivo que quisermos. Eu posso pedir que vocês votem em mim, eu posso pedir que vocês comprem o que eu estou vendendo, eu posso pedir que vocês vão para a minha igreja, eu posso pedir para vocês que vocês simplesmente fiquem aí parados para realizar o meu prazer perverso de vê-los aí parados. Não é divertido? É um negócio muito incrível. Então, não é para pensar assim que tem uma intenção por trás. Não tem.
É apenas a estrutura de uma sistematização da qual todos nós podemos ser lúcidos e, portanto, livres. Podemos até fazer uso sem sermos vítimas, mas podemos também ser simplesmente as meras vítimas, que não percebemos o que está acontecendo. Mas isso o que é? É a ordem do espetáculo. O espetáculo é uma forma do poder, é estrutura do poder que se realiza pela via visual. É uma espécie de discurso. Todo discurso, também por que a gente tem que combater o discurso? Porque é a mesma coisa, porque o discurso sempre vem e fala e você acredita. Não é para acreditar, isso eu vivo falando. A pessoa falou, mas não é para acreditar. É só, no caso da filosofia, é só para você fazer a máquina do seu pensamento começar a funcionar. Quer dizer, você não fala para que os outros acreditem em você, senão você está fazendo teologia. Você fala para que os outros simplesmente pensem por conta própria, sem crença, mas continuem o processo do pensamento. Né? Enfim, não sei se ajuda também. Você leu A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord? É isso aí que tem que ler. Isso tem que ler, tem que ler. Tem que ler os livros, gente. Tem que ler mesmo. Ler ajuda a pensar a verdade. Deu? Acabou? Ninguém mais tem nada para dizer? Ficou todo mundo concordou? Ótimo. Márcia, boa noite. Você falou muito sobre Giorgio Agamben, sobre Foucault, sobre biopolítica e biopoder. Eu gostaria de saber, na filosofia Foucaultiana, qual a gênese do poder, qual a definição que Foucault dá para isso, e qual a solução que ele propõe com relação ao poder. Qual a solução para a sociedade se livrar do poder? Obrigado. Eu não sei qual é a solução que ele dá, mas eu sei a solução que eu acho. Que é a seguinte, a solução é você pegar o poder para você. Só assim, gente. Nós temos que pegar o poder. Se todo mundo pegar o poder para si, constrói-se a democracia. O poder é de todos. O problema é o sujeito abdicar do poder, não querer o poder, ficar com medo do poder e esperar que outro que... Vai lá você, assume lá o poder e resolve os meus problemas. Então, eu gosto da ideia da Hannah Arendt, melhor ainda que a do Foucault, que pensa tanto na dominação. Ela pensa nessa história do poder como ação conjunta. É o que nós vamos fazer com isso. Então, não é um poder como violência, que é a destruição do poder, como ela pensa. Ela diz, a violência nada mais é do que a destruição do poder, não é o abuso do poder. Eu acho esse conceito ótimo. Agora, o Foucault, ele, até onde eu li também, porque eu não li todos os livros dele, não sei, assim, responder essa pergunta de qual é a solução que ele encontra para o poder. Como podemos nos livrar dele? O que ele pensa é na questão da dominação, no modo como existe um controle dos indivíduos por parte de estruturas já pré-estabelecidas, como esses corpos são o foco desse exercício, dessas estruturas. A gente não pode pensar assim, quando aparece o burocrata, alguém aqui já fez muita burocracia na vida? Se você passar um dia da sua semana tendo que entregar documentos num lugar do seu trabalho, você já teve o seu dia gasto. Foi o seu corpo que não pôde viver outras coisas. Porque ele passou o dia inteiro carimbando, organizando, documentando para servir a máquina da burocracia. Assim, qualquer exemplo que você imagine do gasto do tempo e do trabalho que você tem em determinadas atividades, você chega bem perto disso, que é o modo como sua vida é controlada. Controlada no seu corpo, porque o seu tempo é o seu corpo. É aquilo que você está vivendo, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar nesse sentido, mas o poder, ele não é uma coisa que a gente deva jogar fora. O que a gente deve jogar fora é a dominação. Mas para poder jogar fora a dominação, nós temos que entender como ela funciona. É que nem o mal, gente. O mal, você tem que saber como ele funciona, combatê-lo, porque do contrário, ele se torna dono de tudo. Então, é preciso falar do mal e mostrar onde ele está, com ética, com decência, discutindo, abrindo o campo da democracia a partir da conversação, a partir do diálogo, a partir, enfim, dessa partilha de saberes, né, que eu acho que a gente deve assim, levar adiante no nosso cotidiano, mas sem a ilusão de que simplesmente fazendo uma negação abstrata do poder, a gente resolve o problema da nossa parada existencial. Né? E sobre a origem do poder,
O poder, gente, ele está na ordem política da existência. Então, o poder é o contexto das nossas relações. O poder é sempre uma relação. Você nasce de um corpo, e esse corpo, esse outro corpo externo a você, já se relaciona com você, se existe linguagem, a partir de um poder. Porque a linguagem já envolve um poder, nem que seja o da sedução, nem que seja o do encontro, mas é poder, porque é relação. E poder no sentido de que é uma interferência de um sobre o outro. E se você vai, então, para as outras relações, tanto mais. A hierarquia nasce junto com o poder. Por quê? Porque um vai querer dizer ao outro aquilo que é o certo e aquilo que é o errado, e quem que pode mais e quem que pode menos. Então, o poder ele tem relação com, desde sempre, ele está no seio da relação. Agora, a violência, ela seria a anti-relação. E o poder, gente, ele está na mesma origem da coisa chamada amor. Isso eu já não estou mais falando do Foucault, já estou indo para outros lugares. Mas o amor, ele é o poder. É a boa relação produtiva. O ódio é a violência, porque é a destruição da relação. E aí, vocês sabem que um sujeito que exerce, né, poder sobre o outro no sentido de dominação, ele sempre odeia esse outro. Ele não inclui esse outro, mas ele inclui apenas enquanto exclusão. E é esse o sentido do ódio, que, a meu ver, é uma grande categoria política e que nós teríamos que hoje incluir nas nossas discussões. Nós temos que pensar por que será que nós odiamos tanto uns aos outros. Em que sentido nós produzimos uma sociedade que é vítima do ódio de todos contra todos. E o ódio não apenas, então, como sentimento, mas como estrutura da própria relação que carrega em si a sua fratura. Ou seja, nós estamos juntos, mas nós não podemos conviver, porque, no fundo, nós não deveríamos conviver porque algo em nós não dá certo. Isso é o ódio. E tá cheio, né? Enfim. Sei lá, você entende mais ou menos isso que eu falei? Deu? Chega? Acabou? Passamos agora para a última pergunta e quem tiver mais pergunta poderá fazê-la na hora dos autógrafos da Márcia. Bom, Márcia, a minha pergunta ela vai um pouco além, vai distante da morte do outro, vai mais para o suicídio. Mais uma dúvida, através, por exemplo, do suicídio, que o Durkheim até tem um livro. Eu queria entender o suicídio em relação à biopolítica. Se o suicídio seria, por exemplo, uma causa da biopolítica, ou talvez, sei lá, um ato de negação, tentar escapar desse poder, no caso, escapar do moinho de vento. A minha pergunta é essa. Vou te dar uma resposta. Hoje eu estou cheia das ideias dos outros também. A morte dos outros, a ideia dos outros. Lê O Mundo como Vontade de Representação, do Schopenhauer. A melhor filosofia do suicídio que há. É uma filosofia do suicídio. E você tem que ler direito para entender bem. O que ele diz no livro, gente? Traduzindo, o que eu entendi foi o seguinte: não adianta você se matar. Aliás, o que você poderia experimentar na morte, fique tranquilo, você já está experimentando. Quer dizer, do lado de lá, se é que há, provavelmente é tão ruim quanto aqui. Se você quer fazer uma experiência da morte, aliás, se você for consistente e quiser fazer uma experiência da morte, viva. Né? Então, assim, é muito difícil mexer com essa questão, falando sério. Eu acho dificílimo, eu não gosto nem de falar disso, sabe? E, assim, até porque eu já convivi com pessoas que depois se mataram. Não é uma coisa nada alegre de perceber. De um ponto de vista ético, acho que é fácil de resolver, por mais que não se possa resolver de um ponto de vista psicológico ou psiquiátrico. Mas, do ponto de vista ético, é fácil. Você não pode se matar. Você não pode se matar porque você causará a infelicidade de muitas pessoas. E as pessoas ao seu redor não merecem esse mal que você vai fazer com você mesmo. Então, a pessoa tem que ser muito desprezada para ter um suicídio agradável. Né? Que bom o sujeito se matou, imagina. Quem que vai achar um negócio desse, já pensou? A pessoa tem que ser tão horrível que você fique feliz que ela se matou. Mas o simples fato, talvez, até de uma pessoa horrível se matar, nos choca, porque nós sempre imaginamos que essa pessoa teria coragem de continuar fazendo a experiência da vida.
E a experiência da vida, para que é a vida? É para você fazer a experiência dela. Não é para nenhuma grande coisa, é só para você ver qual que é, gente. É bem menos, é bem mais levinho. É só para você ver qual que é. Você vive e aí você descobre para que servia a vida. Aí um dia lá, depois de muitos anos, você faz assim um balanço. Vivi isso, vivi aquilo. E aí você descobre que você passou por algumas aventuras e pode construir narrativas. É isso que é a vida. E, pro meu ponto de vista. Então, o suicídio é uma hipótese assim, limítrofe. E, claro, as pessoas que se matam provavelmente estejam tão infelizes com a sua própria história, talvez até fisicamente muito infelizes, hormonalmente muito infelizes, sofrendo apertos econômicos, pessoais. É uma situação de desespero. Mas uma situação de desespero que a gente nunca vai poder dizer, ele tinha o direito de tirar a própria vida. Por que também não tem o direito? Porque o direito é uma coisa que cada um dá ao outro. O direito não é meu. O direito... Para que a gente fala de direito? Para falar da construção daquilo que o outro permite que eu exerça. Então, é um controle das liberdades. E para favorecer a convivência, o direito também é uma relação. Então, falar do direito do suicídio é muito complicado. É a mesma coisa, gente, que falar da mulher grávida que quer fazer um aborto. Porque a mulher grávida que quer fazer um aborto, ela tem todo o direito de fazer o seu aborto. Todo o direito que ela dá a ela mesma. Mas, a rigor, se a gente pensa na estrutura do direito, a sociedade fica discutindo se ela pode, quando pode, em que circunstâncias poderia, porque ela também, mesmo sendo um corpo isolado dos outros, enfim, ela está em relação. Mesmo sendo uma mônada, essa mônada participa de relações. Então fica muito complicado, né? Não tem como decidir. Claro que no caso das mulheres é uma coisa que tem também uma especificidade, porque o corpo que habita dentro do meu corpo, eu assim, posso fazer um aborto sem contar para ninguém, enquanto que se eu quiser me matar, pelo menos um tanto de gente vai ficar sabendo, né? Então, é uma coisa que envolve também essa possibilidade essa potência clandestina da ação, que no caso do suicídio não existe como, a não ser que você desapareça, que você faça uma viagem e suma, e aí vai ficar todo mundo, você vai estragar a vida dos outros, vai ficar todo mundo procurando também. Não, o suicida pode ser um grande egoísta. Dificilmente um suicida é uma pessoa legal. Tinha que ser muito rico, né? E deixar assim muitos herdeiros para deixar o povo feliz, não sei. Mas em geral quando o cara se mata é porque ele foi à falência. Ele não se mata assim porque ele está muito rico, poderoso, né? Gente, enfim, assunto grave, muito ruim esse assunto. Oi? Eu citei um livro sobre o suicídio. Não, eu que interpretei o Schopenhauer como sendo uma filosofia do suicídio. Mas, assim, ele citou o Durkheim, que é o clássico do suicídio. Eu estou lendo um livro sobre o suicídio dos... Não, é que o Mundo como Vontade de Representação tem ali dentro algo que a gente pode dizer que é uma filosofia do suicídio. Porque ele entra nessa questão, inclusive, né, pensando assim, o que é a vida? A vida é cheia de sofrimento, você vive para sofrer. Tem lógica você viver para sofrer? Mas então, as pessoas, encurtando o raciocínio, né, as pessoas sempre pensam, bom, se sofrer é tão ruim, por que eu não me mato? Se nada tem sentido, por que eu não me mato? Todo mundo se faz essa pergunta, é uma pergunta que já virou um clichêzão também das nossas brincadeiras filosóficas, né? Então, mas na verdade, você não se mata porque você quer ver o que é esse negócio, essa aventura de viver. E há lógica nessa aventura de viver que você vai ter que construir também ao longo da sua história, né? Então você tem que viver para poder saber o que é. E você tem que inventar para poder saber o que é. Então, simplesmente fugir da raia porque eu não quero essa experiência, o sujeito tem que estar preso num buraco metafísico muito forte, para ele negar a possibilidade de querer fazer a experiência. Porque o suicida radical seria esse, né? Ele não quer. Viver não me interessa. Já pensaram que coisa mais... Dá medo, né? Eu fico com medo. Eu não gosto nem de falar. Eu fico com medo mesmo, vocês não ficam?